Olá, eu sou Marcelo Campos e começa agora mais uma entrevista do Cidadania da TV Senado. O tema de hoje é um tema bastante difícil de tratar. Nós vamos falar sobre violência contra crianças. Eu recebo agora a educadora e mestra em saúde pública, Maria de Lourdes Magalhães. Maria de Lourdes, muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Marcelo, por me convidar para participar desse programa e falar realmente de um tema delicado neste momento, ainda mais no momento que nós estamos ainda de pandemia, é um momento singular das nossas vidas e que nós estamos cada vez mais tendo notícias de tantas violências contra a criança. A gente vai falar um pouco sobre esse ponto. Você acabou adiantando o quanto a pandemia, com os problemas do distanciamento social, das crianças deixando de ir para a escola, quanto isso tem agravado a situação da violência contra as crianças no Brasil. Eu vou aproveitar que a gente já começou a falar sobre esse assunto e vou pedir para você comentar. Como é que você vê, passado já mais de um ano de pandemia, o quanto isso agravou a situação de violência contra crianças no Brasil? Marcelo, eu tenho acompanhado as notícias e é somente a ponta do iceberg que nós temos visibilidade do que realmente está acontecendo no nosso país. É claro que nós esperamos que a gente consiga recuperar esse tempo perdido nessa época da pandemia e que, especialmente pelo fato das crianças estarem ausentes da escola e estarem mais dentro do ambiente domiciliar, no seu lar, e com tantas dificuldades, com os pais também passando tantas dificuldades na questão de desemprego, e que a gente sabe que isso desencadeia uma série de, de situações de violações de direito contra a criança. Voltando aqui nessa questão que você colocou, o problema de agravamento da violência contra crianças devido a essa retirada dos meninos e meninas da escola, muitas escolas ainda fechadas pelo país e as crianças ficando mais tempo dentro de casa, numa situação de tensão social, numa situação de tensão com muito desemprego. Realmente isso tem afetado esse problema da violência contra crianças. E aí que vem o ponto, uma grande parte dessa violência, a maior parte da violência contra crianças e contra adolescentes também, acontece dentro de casa. Mais de 70% dos casos acontecem em casa e, infelizmente, mães e pais são os que mais cometem agressões físicas e outros tipos de violência contra crianças. Existe uma cultura no Brasil ainda de que a educação deve acontecer com castigos físicos? Sem dúvida, Marcelo. Na época da discussão da lei do menino Bernard, a Lei 13.010, essa foi uma das discussões que acabou pulverizando e dividindo a sociedade com relação à questão de educar pela violência. E considerando, denominando a questão da lei da pomada. Foi um momento, nessa ocasião, eu trabalhava ainda no Ministério da Saúde e participava do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, nós participamos de várias debates sobre essa questão e fica muito claro que tem um desconhecimento ainda do que é educar, o limite, a questão do limite. Eu acho que é essa palavra de definição do limite. Ninguém estava proibindo de seus pais educarem seus filhos da maneira que eles sabem educar. Porque se a gente acha que alguém que sabe educar um filho, é um pai, é uma mãe que tem essa responsabilidade, Tanto é que isso é a nossa tríade da Constituição, que é o dever da família, e da sociedade e do Estado fazer
se corresponsabilizar pelas crianças e adolescentes. Então, está no artigo 227 da Constituição, né? Exatamente. Então, isso, eu acho que a gente precisa ter realmente como nosso marco de defesa dos direitos da criança, e que para uma sociedade recente, né, se a gente for considerar gerações e gerações, esse nosso tempo da Constituição até o presente momento, um pouco mais de 30 anos, é recente, de certa forma, para mudanças culturais numa sociedade em relação à questão da violência. Essa forma de educar, né? E você citou aqui a Lei 13.010, essa lei ficou conhecida como a Lei Bernardo, Lei Menino Bernardo, justamente por conta de um caso de violência que aconteceu no sul do país e que acabou levando à morte uma criança com menos de 9 anos de idade. A lei está completando 7 anos no dia 26 de junho de 2021. E daí a gente tem um marco temporal que é interessante, a gente tem 7 anos já da lei em vigência no Brasil, e a gente tem um dado que é um dado triste que eu vou relacionar para te fazer essa pergunta, que é o fato de que crianças com até 6 anos de idade são as maiores vítimas de violência no nosso país. E daí a gente lembra que não é só violência física, é violência física, psicológica, negligência, até violência sexual contra as crianças. Dentro desse universo de 7 anos, especialmente no que diz respeito à formação da criança, qual a importância dos primeiros 7 anos de vida para uma criança e que consequências uma educação baseada no castigo físico ou em outras formas de violência tem para a vida dessas pessoas? A gente poderia ter um programa inteiro só para a gente tratar desse detalhe, Marcelo, porque ele é bastante revelador e educativo do ponto de vista das evidências, né, que se tem, dos estudos, mais recentes estudos no mundo, com relação à questão da primeira infância, do investimento na primeira infância. Um dos autores que eu até acompanho bastante, eu não sei de repente falar o nome dele direito, que é o Jack Shankoff, que ele traz muitas evidências com relação a isso, que ele fala que o cérebro de um recém-nascido contém quase todos os neurônios que ele possuirá na vida adulta, até os 2 anos de idade. Então, isso é para a gente entender da importância do investimento na primeira infância. Que tudo que essa criança vive nesse período vai servir para o bem ou para o mal. Tudo que for plantado, vou falar numa linguagem pedagógica, né? Tudo que ali for plantado, a semente boa for plantada, ela vai dar frutos bons. Então, assim, é uma forma de a gente fazer com que os pais que estejam assistindo, né, e que estejam lidando com essas situações, saibam da importância desse investimento na primeira infância. Eu não sei se eu consegui te responder, né? Sim, claro. Você colocou o ponto mais importante, que é justamente esse, a importância da primeira infância, que até essa idade dos 7 anos, de toda a formação da criança e como essa violência que uma criança pode sofrer, principalmente nesses primeiros anos, vai se refletir, inclusive com a possibilidade de que essa criança perpetue esse comportamento de violência. Isso é uma questão que precisa ser vista justamente pelos pais, pelos educadores, para que a gente procure alternativas de dar limites sem a agressão física. E aí eu faço até uma pergunta bem objetiva. É possível educar sem bater? É possível, Marcelo. Eu gosto muito de usar exemplos. Eu conheço pessoas da minha geração, que educaram sem bater. Eu fui uma mãe que eduquei sem bater antes de estudar esse tema. Eu não sei se em função da minha, digamos assim, da educação que eu recebi, porque eu ainda sou da geração da palmatória, então eu sentia que aquilo ali não era o correto. E talvez até pela minha formação pedagógica também na área de educação, e que eu fui formando essa minha
opinião de que tem possibilidade de educar sem bater, com o diálogo. Aí que entra essa questão da primeira infância, que os pais às vezes acham que a criança ela não entende, ela entende sim, só que você tem que usar a pedagogia. Como é que nós aprendemos? Não é pela repetição? Então, uma vez nós vamos falar, às vezes eles não vão entender, nós vamos ter que falar novamente, muitas vezes a maneira que estamos falando não é a mais correta. Então é isso, é um pouco também de paciência e saber que bater passa mensagem negativa. Eu estou batendo para ensinar ele a quê? A bater também. Então, a criança tende a copiar o comportamento dos adultos, especialmente aqueles que estão mais próximos, né? E você tem essa experiência da saúde pública, já tendo trabalhado no Ministério da Saúde, acompanhou a aprovação da lei, a discussão sobre a Lei Menino Bernardo, a Lei 13.010, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom a gente também trazer aqui para as pessoas o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, para quem quiser também se informar um pouco mais sobre os direitos da criança e do adolescente. Agora, voltando à pergunta, você tem a experiência nessas duas áreas, de saúde e de educação. O quanto o castigo físico pode afetar no desenvolvimento educacional da criança, inclusive na sua capacidade de aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo da criança? Olha, a violência, ela causa efeitos devastadores, né? Como nós falamos agora da questão do investimento da primeira infância, ela pode gerar problemas tanto físicos, né, quanto questões psicológicas, questões de depressão. A pessoa que sofre a violência, e estou falando não somente lá no início da vida, mas a violência, ela é, digamos assim, repetitiva, né? A violência por repetição, porque um dos dados que o Ministério da Saúde mostra é essa violência por repetição, que ela é muito nociva. E eu sempre digo, Marcelo, só para um pouquinho para fechar o anterior, claro, nossa fala anterior, que não existe desenvolvimento com violência. Então, não adianta fazer investimento de políticas no desenvolvimento da primeira infância com a violência. Então, a gente precisa atuar também com esse olhar. E isso, tanto na saúde quanto na educação, por não ser um tema fácil, ou não posso nem falar fácil, porque nem existe essa palavra para a questão da violência, um tema sensível, e todas as pessoas também têm a compreensão e também gostam de tratar do tema. Não se sente também capacitado para tratar do tema. Então, essa é uma das questões. Tá. Esse ponto que você tocou agora com relação à capacitação das pessoas para identificarem esses problemas. Eu vou lembrar aqui que o artigo 227 da Constituição Federal, que garante o direito à vida, garante os direitos às crianças e aos adolescentes e aos jovens, mas com absoluta prioridade, prioriza os direitos da criança, coloca como dever da família, da sociedade e do Estado. Você falou um pouco sobre isso já no começo da entrevista. Então, é um dever de todos. Todos. E daí eu pergunto, né, inclusive de colocar as crianças a salvo de qualquer tipo de crueldade, opressão, exploração, violência, discriminação. Eu te pergunto o seguinte: como identificar sintomas de que uma criança pode estar sofrendo violência dentro de casa ou então em algum outro ambiente? Existem os sintomas físicos, que esses são mais evidentes, mas quando a violência é, por exemplo, a negligência, né? A negligência, segundo informações do Disque 100, a gente vai falar sobre o Disque 100 aqui também, a negligência é uma das principais formas de violência. E existe a violência psicológica também. Quais são os sintomas que uma criança começa a apresentar? Por exemplo, para um professor que percebe na escola, para um vizinho, para uma pessoa, às vezes, da própria família, para um profissional de saúde que recebe uma criança. Quais são esses sintomas? Como você pode perceber que pode estar acontecendo na vida de uma criança maus tratos?
Sempre que eu trabalhava com os profissionais, nós fazíamos sempre uma recomendação muito importante, Marcelo, que era não ter um diagnóstico a partir de uma observação apenas. É um conjunto de fatores que vai demonstrar que aquela criança está realmente sofrendo algum tipo de violência. Hoje a gente já tem instrumentos como, por exemplo, a caderneta de saúde da criança, que já traz essas informações. A gente já tem também outros instrumentos, como a estratégia de doenças prevalentes na infância, que traz também essas informações para o profissional. Tem também um outro instrumento importantíssimo que está na rede do Sistema Único de Saúde, que chama Linha de Cuidado para Atenção Integral a Crianças e Adolescentes em Situação de Violência. Tem um quadro que demonstra lá a observação por parte do profissional para que ele saiba se essa criança realmente está sofrendo algum tipo de violência. A criança ela fica apática, a criança muitas vezes ela não consegue dormir, tem terror noturno. Então, quando a criança começa a sofrer algum tipo de violência, esses aspectos, esses sinais, a criança passa a passar essas mensagens para quem está ao seu lado, né, ao seu redor, para que possa identificar que tem algo errado. Muitas vezes, quando chega no serviço de saúde, chega por uma causa chamada que está com problema, é doença. O menino não come, porque essa criança está apresentando isso ou isso e isso, essa criança está muito irritada. E daí, é nesse atendimento, Marcelo, que os profissionais de saúde ou da rede, né, do Sistema de Garantia de Direitos, têm a oportunidade de fazer a notificação. Por que fazer isso, a notificação? Porque é por meio dessas informações que tem possibilidade de se fazer políticas públicas. Né? Sim. É o registro dessas informações. Então, são muitos os sinais, Marcelo, que a criança dá. São muitos sinais. Preciso claro. ter um olhar treinado para isso, né? Preciso Exatamente. ter essa capacitação dentro do sistema de proteção que você citou agora. Em relação a esse encaminhamento, Maria de Lourdes, uma vez constatado, então uma vez que o profissional de saúde ou profissional de educação, falando assim de duas áreas em que lidam constantemente com as crianças, quais são os passos seguintes? A quem encaminhar? Quem procurar? Procura Poder Judiciário, procura conselhos tutelares, tem o Disque 100, eu já vou pedir para o nosso pessoal colocar o Disque 100 na tela, é um número, um serviço oferecido, um serviço gratuito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para receber essas denúncias. Mas eu quero que você fale, Maria de Lourdes, como é que são esses encaminhamentos, uma vez identificada que uma criança está sofrendo maus tratos? Marcelo, à medida que o profissional de saúde identifica, faz o acolhimento dessa criança no serviço, eles trabalham com uma equipe multiprofissional, é o olhar de quem recebe inicialmente, até na própria recepção do serviço, esses profissionais são capacitados, nós chamamos de equipe multiprofissionais. É desde a entrada da criança no serviço que ele percorre uma linha de cuidado. Ele é acolhido pelo assistente social ou, às vezes, pelo enfermeiro. Nesse momento, eles começam já a fazer a notificação da violência. É uma ficha de notificação, é um instrumento regulamentado no Sistema Único de Saúde, que foi, inclusive, um avanço do ECA. Isso foi um avanço do ECA que definiu a questão da notificação. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Exato, desculpe aí. Não, imagino. O profissional de saúde, ou da educação, ou da assistência social, eles vão preencher esse instrumento, a notificação, que tem uma série de variáveis de informações importantes para coletar e dali encaminhar para o conselho tutelar. Eles não encaminham a ficha, eles encaminham um registro que é pactuado no município, encaminham não somente para o conselho tutelar agora, mas também para a autoridade policial, para as delegacias da criança e do adolescente e em algumas situações também já para o Ministério Público.
Depende de que tipo, né, de violação que aconteceu. Inclusive, nesse último caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro, a gente pôde observar a importância do serviço de saúde treinado, né? Eu gosto da palavra treinado, mas capacitado para isso, né? Que teve os desdobramentos que teve em função da identificação da situação. Nesse caso, aconteceram, pelo que aparece na imprensa, vários sinais em situações diferentes, inclusive em situações em que a mãe da criança estava vivendo e recebendo telefonema, de que outras pessoas perceberam ali a possibilidade de denunciar. O Disque 100 é o canal mais adequado para fazer esse tipo de denúncia, quando a pessoa não tem acesso, por exemplo, a um conselho tutelar, quando supõe que está havendo algum tipo de violência, às vezes dentro da comunidade, dentro do próprio bairro, um prédio, um condomínio, qualquer situação dessas, ou principalmente, né, no caso de escola e postos de saúde ou hospitais, onde os profissionais são mais preparados para identificar. Com certeza, Marcelo. Eu gostaria de até reforçar essa tua fala, dizer da importância, né, do Disque 100 agora, especialmente agora, já tinha sua importância, agora, então, mais ainda, em função do momento que o país está vivendo, né, o país e o mundo da pandemia, né, eu acho que é um canal que pode salvar vidas, que pode mudar a história de vida de muitas crianças, inclusive também da própria família, Marcelo, porque ninguém quer que uma família também, nem a própria família muitas vezes, ela deseja aquele desfecho, né? Então, é bom fazer esse alerta também para... Às vezes toda a família está precisando de ajuda, né? Exato. Exatamente. Às vezes é aquilo que a gente estava falando no começo da entrevista. Às vezes, com a intenção de educar uma pessoa que foi educada, que se naturalizou a educação por castigos físicos, acha que está fazendo o melhor. E, às vezes, isso vai causar sofrimento até em quem agride. Então, é importante ter esse olhar para o conjunto. Nossa, você tocou num ponto fundamental. Eu conheço alguns estados do país e fazia a capacitação dos profissionais de saúde e eu ouvia muitos relatos dos profissionais relatando a abordagem com famílias que diziam: eu não sabia que eu não podia, que eu não devia bater, eu achava que meu pai me batia, eu achava que também era a maneira que eu podia educar ele, porque ele é isso, é aquilo, e colocava a situação, muitas vezes, da família. E diziam mais assim, você perguntou no começo como fazer a diferença, nessa abordagem, nessa escuta dos profissionais que são qualificados, que estão lá, não para culpabilizar os pais, mas para acolher o que os pais têm para dizer e para mostrar que existem outras maneiras de educar. Existem outras formas de educar. Muitas vezes também os profissionais têm como auxiliar ou os pais na procura de ajuda, porque, como você colocou, os pais também, especialmente neste momento, também estão precisando de ajuda. Do apoio psicológico, de participar de algum grupo de conversa, que hoje a gente sabe que está difícil esse encontro das pessoas por causa do distanciamento. Mas, olha, as associações de bairro, as igrejas, a sociedade civil, que muitas vezes está presente em várias localidades também, que faz esse trabalho de atendimento, né? A rede de proteção, né? Os conselhos tutelares, sempre bom buscar, ligado à assistência social, também são pessoas que são preparadas para isso. Você usou a palavra treinado, sim, treinamento, preparo, capacitação para acolher essas famílias e para evitar que se perpetue essa cultura de violência contra crianças que, infelizmente, ainda é muito presente na nossa sociedade. E sobre essa questão das leis que você colocou também, se me permite, Maria de Lourdes, o Brasil é um dos 62 países em que toda forma de castigo físico a crianças está proibida. Então, desde 2014, com a aprovação dessa lei Menino Bernardo, nós aderimos a um grupo de países que quer
educar sem o uso do castigo físico. Então, é hora de buscar os mecanismos, né, para que essa legislação seja cumprida. Com certeza, Marcelo. Com relação a essa questão do castigo físico, uma mensagem, assim, uma dica, uma pista para os pais. Reflita antes de usar a violência física contra as crianças. Reflitam antes e pense se você também se coloca no lugar dessa criança, também, se ela também não está vivendo algum tipo de estresse e ela está repassando aquele estresse para a criança. É importante que faça essa reflexão para que as crianças que são as pessoas que devem ser protegidas, elas estão mais expostas a essa violência, né? Então, acho que é uma fala importante essa sua, né, dos países, que o Brasil é signatário de todos esses acordos da proteção da criança. E eu sempre falo que a própria Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente traz que não bastam somente medidas legislativas, as leis, não bastam somente as leis. Nós precisamos efetivar esses direitos lá onde a criança mora, lá pertinho da residência. Essa sempre foi um pouco a minha obsessão, de pensar lá na ponta, de me transportar um pouquinho lá para perto, onde a criança vive, para pensar as políticas públicas. Exatamente. A sociedade também fazendo a sua parte. Maria de Lourdes, o tempo da nossa entrevista chegou ao fim. Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença, agradecer a sua colaboração nessa entrevista. Eu que agradeço, Marcelo, pelo convite. Eu espero que possamos fazer novas conversas, né, em torno desse tema, que são importantes, né? São temas que podem resgatar famílias, que podem apoiar famílias que estão vivendo situações de violência. Não é uma Exatamente. Essa é a proposta mesmo do programa Cidadania. Muito obrigado mais uma vez, Maria de Lourdes, e eu agradeço também a você que nos assiste. O programa fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua participação e até o próximo Cidadania.